Olá, pessoal. Desculpa eu estar sem a câmera ligada porque o meu notebook não está pegando a webcam, certo? Mas eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre a nossa revisão aí de AV2. Então, como revisão de AV2, nós temos aí a anamnese em saúde mental. O que é que a gente precisa saber aí da anamnese em saúde mental para que a gente possa trabalhar aí nossa prova? Então, a gente precisa saber a questão, né, que a anamnese ela é composta pelos sinais e pelos sintomas. Sinais são características objetivas, né, do comportamento do paciente, onde a gente pode estar observando esse paciente através dos sintomas, tá certo? Então, veja bem, os sinais das doenças é o comportamento do paciente. Tá? Então, o paciente ele vai muitas vezes apresentar um comportamento que é significativo para que a gente possa entender a sintomatologia, né, que são as queixas que ele está apresentando. Então, os sinais e sintomas eles estão interligados, né? E a gente tem que sempre observar o paciente quando ele fala, quando ele gesticula, para que a gente possa entender realmente esse comportamento e as queixas que ele está relatando, tá? Com relação à entrevista, a entrevista ela tem que ter uma confiança, né? O paciente tem que apresentar-se confiante no profissional, porque assim ele vai aderir ao tratamento, tá? O que vai muitas vezes facilitar o processo de estabilidade e de manutenção desse paciente. E daí nós temos a entrevista aberta e estruturada. A entrevista ela é aberta porque ela não precisa necessariamente ser fechada no dia da admissão. Tá? Como a gente viu, existe um prontuário, por isso que a entrevista é estruturada, porque ela apresenta como característica principal um prontuário. Né? Então, o prontuário a gente segue aquele roteiro de perguntas, né, que vai nos dar um suporte para fazer o PTS, né, o plano terapêutico do paciente, além de acompanhar o paciente, né, a evolução desse paciente, né, o tratamento e a evolução. Então, só recapitulando aí, a entrevista ela é aberta, porque ela não precisa ser fechada no dia da admissão. Com a continuidade, né, do contato com o paciente, a gente pode estar fechando aí essa entrevista, né, esse prontuário. Além do que, quando a gente tem um prontuário, quando a gente tem um paciente em crise, né, a gente não tem como estar conversando com esse paciente de modo a colher informações, né? Então a gente só colhe informações aí do acompanhante, tá? E é estruturado porque a entrevista é estruturada porque tem um prontuário. É um roteiro de perguntas que a gente, né, dá a continuidade da assistência e acompanha aí o tratamento e a evolução do paciente. A situação da entrevista, né? A gente tem que organizar o espaço físico, né? O nosso consultório ele tem que ser organizado, o consultório de todos os profissionais precisam ser organizados de modo que os profissionais fiquem mais próximos à porta, né? E o paciente fique mais distante, sempre o profissional um braço de distância do paciente, e se ele for precisar tocar nesse paciente, ele avisar o mesmo que vai ser tocado, tá? A duração, ela depende da sua demanda naquele dia, ela depende da entrevista do paciente, se é um paciente que fala mais lento, não, a demanda, né, a entrevista demora mais tempo, mas a gente tem que delinear para que essa entrevista ela seja de acordo com o que é necessário para o paciente, não que ele fique fazendo, né, comentários aleatórios. E as anotações, todas devem ser registradas no prontuário do paciente, lembrando que a gente faz um filtro, né, com relação ao que o paciente diz, para que a gente possa anotar.
tá? Mas a gente, nessas anotações, a gente tem que estar observando o comportamento do paciente quando ele está falando, quando ele já está gesticulando, depois a gente anota. Tá certo? A gente não vai anotar na hora que o paciente está falando, porque aí a gente vai estar perdendo o comportamento dele, certo? Se ele está olhando para outro lado, não tem ninguém, se ele está olhando com medo do acompanhante que está ao lado, tá certo? E todas as fontes de informações são disponíveis, por quê? Porque a gente necessita de todas as informações necessárias para o plano terapêutico singular desse paciente, né? Então, as informações de familiares, as informações de vizinhos, de amigos, de agente de saúde, de posto de saúde, todas são necessárias para que a gente possa traçar aí o PTS desse paciente. Com relação à identificação, né, a gente vê a necessidade aí de identificar o paciente, né, para que o prontuário seja também identificado quando necessário, né, em outras ocasiões a gente saiba de quem é o prontuário, e também com relação aí à ocupação profissional, para a gente saber se esse paciente tem uma ocupação profissional, se ele não consegue ter devido à doença, tá? Se ele consegue conciliar a doença com a vida profissional, então é bastante importante para que a gente consiga trabalhar esse paciente. E com relação à queixa principal, né, é necessário saber de quem foi a iniciativa, se foi do paciente, ótimo, se foi da família, junto com o paciente, ótimo também, né, porque a gente vai ter a adesão do paciente e da família. E se o paciente não quer estar lá, é um paciente que vai nos dar trabalho, porque ele não vai querer aderir ao tratamento, tá? Com relação à história da moléstia atual, que pode ser história da doença atual também, o HDA, história da doença atual, é o mesmo que a história da moléstia atual, que são as queixas principais, tá certo? Então, a gente tem que ver quando foi o início, tá? Se esse paciente ele já foi diagnosticado com transtorno mental e ele estava em estado de manutenção e estabilidade, só que hoje os sintomas, né, voltaram. Então, aqui a gente vai dar um novo início, tá certo? Se o paciente nunca foi diagnosticado com transtorno mental e ele já vem apresentando certos sintomas aí há algum tempo, então nós temos aí também o início desse diagnóstico aí de transtorno mental. Os fatores precipitantes, os fatores predisponentes, que são os fatores causais, é o que causou esse novo aparecimento dos sintomas para quem já era diagnosticado com transtorno mental. Ou o que foi que identificou esse aparecimento desses sintomas, que se ele nunca apresentou transtorno mental e de repente ele teve um surto. Então, os fatores precipitantes nada mais são do que os fatores causais, o que causou esta crise. A evolução, como é que o paciente, se ele já é um paciente que já é diagnosticado, como é que ele vai evoluindo, né, com o diagnóstico aí do transtorno mental, a gravidade, se existe períodos que ele se agrava mais, pessoas que ele tem contato que se agravam mais. E a sequência cronológica. A sequência cronológica nada mais é do que toda a história de vida desse paciente, desde a gestação da mãe dele, né, quando a mãe dele estava gestante dele, até os dias atuais. Então, a gente vai pegar um resgate histórico aí desse paciente para que a gente possa entender o que culminou essa queixa, né, esses aparecimento dos fatores precipitantes atualmente, ok? Com relação às condições médicas, os antecedentes médicos, nós temos que ver a condição, se esse paciente já vem com um tratamento anterior, se sim, a gente tem que buscar esse tratamento, né? Se esse tratamento é com relação ao transtorno mental, se esse tratamento é com relação a outras patologias, então toda a questão saúde-doença do paciente é necessária para que a gente possa ajudá-lo, né, na história da doença atual, na HDA. Tá? Então, essa ordem cronológica, quanto tempo ele sente os sintomas, se ele já sentiu quando criança, se ele sempre sentiu, tá? Se ele é diagnosticado desde criança, desde a adolescência, quais as medicações que ele toma,
tá certo? Então, toda esses antecedentes médicos são importantes para que o psiquiatra possa prescrever os medicamentos atuais. Os antecedentes familiares, a gente aprendeu lá nos determinantes que esses que os nossos antepassados, né, principalmente o nosso núcleo familiar, né, os parentes de primeiro grau, se eles apresentam transtornos mentais, então a pessoa tem uma facilidade maior, uma predisposição maior a desenvolver os transtornos mentais, tá? E aí a gente vai ver a relação família-paciente, tá? Os antecedentes pessoais é onde a gente vai ver realmente a cronologia dos fenômenos, né? Desde o nascimento até os dias de hoje, né? Passando aí pelo desenvolvimento neuropsicomotor, como nasceu, se foi um parto normal, se foi um parto fórceps, se foi uma cesariana, como foi o desenvolvimento dele com relação às reações aos estímulos neurais quando criança, se apresentou todos os estímulos, se não apresentou, se já precisou ser acompanhado pelo neurologista desde quando nasceu ou não, como foi essa infância, adolescência e vida conjugal, esse processo aí de interação social quando criança, na interação social quando adolescente, a descoberta aí das sexualidades, como foi a vida escolar, se ele sofreu bullying, se ele sempre foi uma criança hiperativa, um adolescente hiperativo, tá? Desenvolvimento sexual, vida conjugal e familiar. Então, como são as relações dele, tanto enquanto família, enquanto relacionamentos amorosos, relacionamentos pessoais. História profissional, para a gente até entender se ele, né, consegue desenvolver sua atividade profissional ou não, e outros grupos que ele possa fazer, ter relações, né, como por exemplo, religião, lazer, grupos sociais, grupos de adolescentes, se ele for um adolescente, grupos de jovens, se ele for um jovem, grupos de adultos, como são essas relações desse paciente, tá? E aqui, para a gente terminar a anamnese, nós vemos a questão do exame mental, tá? O exame mental, a gente tem que ter o cuidado, que aqui a gente pode estar fazendo testes com o paciente ou até pegando no paciente, então a gente tem que orientar que esse paciente precisa ser advertido, como é que eu posso dizer? Falar para ele, né, que realmente vai tocar, tá? Que realmente vai fazer alguns testes e precisa da participação do mesmo, certo? Então, na anamnese, vocês dão uma olhada até esse slide aqui. Agora nós vamos para urgências e emergências psiquiátricas. Deixa eu só postar aqui para vocês. Aqui, pessoal, nas urgências e emergências psiquiátricas, nós temos que ver a questão, né, primeiro do conceito, né, o que são urgências e emergências psiquiátricas, é aquelas que precisam de intervenção imediata, então pacientes em crise, eles precisam de intervenção imediata, principalmente se essa crise for somada à agressividade, né, porque aí ele vai ser um perigo para ele e um perigo para terceiros, tá certo? Essa questão das classificações, vocês não precisam se atentar, tá? Mas nós precisamos nos atentar no fato de que a segurança física do paciente e a segurança emocional é uma questão prioritária, tá? Então a gente tem que ver que o paciente não pode estar se machucando, tá? O paciente não pode ser agredido emocionalmente, por isso que quando a gente viu a questão das alucinações, a gente não pode ir contra, a gente não alimenta, também não vai contra, tá certo? Porque nós devemos priorizar a segurança do paciente, tá? E aí a gente entra em algumas situações de emergência psiquiátrica, e a primeira delas nós vamos falar a questão do comportamento violento,
tá? Uma pessoa que apresenta agressividade ou comportamento violento precisa de emergência psiquiátrica. Desculpe, pessoal. Por quê? Porque ele pode agredir a ele mesmo ou a terceiros. Então, ele é um perigo, tá? Para ele e para terceiros. E o que é que a gente deve avaliar aí nesse comportamento violento? A questão dos fatores de risco e a questão dos fatores preditores do comportamento violento. O que é que vem antes? Como é que a gente pode conhecer o paciente antes dele apresentar essa violência, essa agressividade? Tá? Então, vamos ver cada um deles. Com relação aos fatores violentos, a gente tem que ver o comportamento violento prévio, se ele já é um paciente que apresenta ou já apresentou outros comportamentos violentos, já apresentou a questão da agressividade para com os profissionais, para com os familiares, seja essa agressividade verbal ou física, tá? Se ele apresenta quadros psicóticos anteriores, lembrando para vocês que psicose são as alucinações, tá? Então, se ele já apresentou alucinações anteriores, ele pode estar apresentando uma alucinação agora, e daí ele bater numa pessoa devido à ordem da voz, né? O que a gente chama de automatismo mental. História anterior de automutilação, porque se ele tem, né, a coragem de se automutilar, então ele fazer um risco para com outra pessoa, para ele não custa. Tá? História de delinquência, que a gente vê até a questão aí dos transtornos de conduta, tá? Então, se é uma pessoa que já apresenta várias histórias de bater em outros, agressividade física e verbal, de quebrar patrimônios públicos, realmente de apresentar essa delinquência, isso vai fazer com que ele, né, seja uma pessoa que vai apresentar esse comportamento e futuramente se transforme isso num transtorno de conduta, enquanto adolescente, né? Enquanto adulto, esse transtorno de conduta, como vocês sabem, pode virar aí uma psicopatia. Pertencer a grupos minoritários, porque a gente sabe que grupos minoritários sofrem muito com relação à sociedade, né? Infelizmente isso ainda acontece, e idade jovem, sexo masculino, porque é uma faixa etária que está meio confusa, né? Quer ser criança, mas ao mesmo tempo já quer ser adulto, já traz certas responsabilidades de um jovem adulto, tá? E o sexo masculino, essa questão hormonal, essa questão realmente da cultura mais violenta do homem. Tá? E os fatores preditores, que são os fatores que antecedem ao comportamento violento, que precisa ser conhecido tanto pela família quanto pelos profissionais. Então, aumento de exigências e aumento do tom de voz. Isso já é um fator preditor para que ele venha a cometer a violência. Tá? Comentários pejorativos e irritabilidade, isso vem muito das alucinações, porque as alucinações, principalmente as auditivas, ficam a todo tempo dizendo ao paciente, está falando mal de você, estão mangando de você, vão fazer mal a você, e isso faz com que esse paciente alimente isso na sua mente e realmente venha a ter um comportamento violento. Postura de desconfiança, que é o que a gente chama de paranoide, tá? Então, ele está sempre desconfiado das pessoas. Isso é característico de psicopatas, tá? Característicos de psicóticos, que são pessoas que apresentam alucinações. O medo pode trazer essa violência, tá? Comportamento de permanecer em pé ou andar pela sala, né? Aquele comportamento agitado e desacatar as orientações dadas pelo médico. Por isso, pessoal, que a gente tem que ter o cuidado aí de não tocar nesse paciente com relação, né, quando necessário, sem avisar, porque isso aí pode ser, né, que ele já esteja apresentando um comportamento preditor da violência e daí ele realmente haja com violência, tá certo? Com relação aos cuidados que a gente deve tomar, né? Sempre estar de portas abertas, né? Só ter o contato físico com o paciente quando necessário e avisando, tá? Ver a questão
da distância que você tem que ter com o paciente, sair, manter a cadeira do profissional próximo à porta, para que, caso ele precise sair, ver as questões das prescrições medicamentosas e contenção física só quando necessário, né? A gente usa mais as contenções manuais, que é o próprio monitor de saúde mental segurando realmente o paciente. Nós temos as psicoses agudas, que é quando o paciente ele fica fora da realidade, desorientado e apresenta alucinações, né? Psicoses apresenta alucinações, certo? Então, esse é um caso de emergência psiquiátrica e esse paciente ele vai se tornar cada vez mais agitado, cada vez mais agressivo e precisa-se aí de uma emergência psiquiátrica. E aí nós temos o delírio 1, né, que é quando a pessoa apresenta-se mais sonolenta, tendo dificuldade de prestar atenção nas coisas ao seu redor e apresenta alucinações, tá? Então, o delírio 1 é um problema de psicose aguda, tá? Veja que diferencia do delirium tremens. O delirium tremens é com relação à abstinência alcoólica. O delírio 1 é o paciente mais lento, mais sonolento, e aí a gente tem que ver a questão, né, que ele apresenta melhoras e recaídas. Nós temos que ver a questão também da medicação, se não é uma supermedicação, ok? Ansiedade aguda é aquele paciente que vai apresentar os sintomas de angústia, né? De ansiedade, que são os psicológicos e os corporais, né? A ansiedade aguda, ela traz psicologicamente a questão do medo, tá? E no corpo ela traz o quê? Sudorese, taquicardia, dispneia, tremores, que é o corpo respondendo àquela ansiedade, tá? E nós temos aí as tentativas de suicídio, né, que a gente já muito bem trabalhou aí quando a gente viu, né, as nossas aulas, e a gente vê que um paciente com tentativa de suicídio é um paciente que precisa ser questionado o porquê da tentativa de suicídio, tá? É, ele não pode mais ficar sozinho, ele precisa da companhia de uma pessoa, sempre de uma pessoa. A família tem que mostrar a importância dele para o núcleo familiar, né? Dizer que sem ele a família vai sofrer, né? Vai chorar bastante, vai realmente sentir a falta. E o fato dele não falar mais na tentativa de suicídio não quer dizer que ele já esqueceu, tá certo? Ele pode estar realmente, isso pode estar fazendo parte do plano, tá? Do plano de uma nova tentativa. Então, as coisas, né, que podem ajudá-lo em uma nova tentativa de suicídio devem ser guardadas, né? Medicamentos, armas, cordas, facas, certo? E sempre ter uma pessoa ao seu lado, tá? Ele não pode mais ficar sozinho, tá? E a gente sabe que o fato dele ficar calado não quer dizer que ele esqueceu, ele pode estar planejando uma nova tentativa, ok? E aí a gente vai para a avaliação e conduta frente a um paciente em crise. Quais são aí as condutas frente a um paciente em crise? Entrevista, reconhecer os fatores de risco, o manejo, que é nós nos protegermos, e o manejo farmacológico, tá? Então, a entrevista, pessoal, tem que ter confiança do paciente para com o profissional, tá? A gente, todos aqueles cuidados que a gente tem, falar com o paciente só o necessário, não tocar nele, e se precisar tocar, avisá-lo, né? Cuidar da segurança nossa e do paciente, tá certo? Os fatores de risco, né? Serem do sexo masculino, serem jovens, já terem tentativas de suicídio, ter agitação, tá? Declarar que vai atingir o outro, vai ser agressivo para com o outro, ter um comportamento violento, tá? E aqui no manejo,
o maior manejo que nós precisamos ter é nos protegermos. Então, por isso que a gente deve, né, arrumar o nosso consultório sempre nossa cadeira próxima à porta, se necessário, porta aberta, se necessário também um monitor de saúde mental dentro do consultório, tá? Mas que ele sempre esteja nos corredores, porque se ele escutar um tom de voz mais alto, ele venha, tá? E aí nós temos o manejo farmacológico. Esse manejo farmacológico, pessoal, é o que a gente trabalha esses 3 pontos, né? A supermedicação, a submedicação e a medicação prematura. Então, supermedicação são dosagens altas demais dos medicamentos. Submedicação são dosagens baixas demais dos medicamentos, onde esses medicamentos já não estão surtindo mais efeito, tá? O paciente toma pela questão da dependência ao medicamento. E mudança prematura dos medicamentos na medicação, isso quer dizer o quê? Que o paciente não está fazendo uso do tempo hábil para a medicação surtir o efeito. A gente já aprendeu lá em psicofarmacologia que o paciente tem até 20 dias para que os para que os eita, enrolei a língua agora. Para que os psicotrópicos atuem, o paciente tem que fazer o uso até 20 dias para ele realmente fazer o efeito desejado. Nesse período de 20 dias, ele vai minimizando os sintomas do paciente, só que não de uma forma tão desejada, muitas vezes não visível para a família. Então, essa mudança prematura da medicação é quando o paciente ou os familiares mudam as medicações, né, passam por diversos profissionais, e esses profissionais ficam mudando a medicação antes dos 20 dias, tá certo? E aí, com relação a urgências e emergências, nós temos isso aí, tá certo? E agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre psicofarmacologia. Aqui, pessoal, na psicofarmacologia, nós vamos trabalhar a questão dos antipsicóticos, né? Sabendo que os antipsicóticos são medicamentos que atuam na agitação, na excitação do paciente e nos delírios e alucinações, né? Então, são antipsicóticos porque atuam diretamente nas alucinações e nos delírios do paciente. E, além disso, na excitação e na agitação. Então, nós temos uma classificação dos antipsicóticos, onde eles se classificam em típicos e atípicos, tá? Os típicos são medicamentos que têm uma maior vida, né? Uma maior ação no corpo do paciente, então eles duram bem mais, por isso que os pacientes muitas vezes fazem o uso de 1, 2 comprimidos por dia, tá certo? Eles têm uma vida útil maior e, além disso, são mais baratos. Os atípicos, eles têm uma ação mais curta e eles são mais caros, tá certo? E daí, nos antipsicóticos sedativos, eles atuam na agitação psicomotora, certo? Então, a gente sabe que quem mais usa os antipsicóticos são os pacientes ou são os pacientes com esquizofrenia e pacientes com depressão grave, tá? Então, no caso da agitação psicomotora, que é mais característico da esquizofrenia, né? Os sedativos, eles irão atuar diminuindo essa agitação psicomotora desse paciente. Muitas vezes eles ficam andando aí de um lado para o outro e a medicação vai fazer com que essa forma de andarilho aí, essa agitação, eles se acalmem mais, tá certo? E daí nós temos os incisivos. Os incisivos, eles irão atuar na questão das alucinações, tá? E delírios. Então, os incisivos, eles podem ser usados em pacientes esquizofrênicos, assim também como pacientes com depressão grave, onde existe muita questão aí das alucinações, tá
tá certo? E outros transtornos que o paciente possa apresentar alucinações, então vai usar aí os antipsicóticos incisivos. Com relação aos nomes desses medicamentos, vocês não precisam se atentar, tá certo? E aí a gente pula para os efeitos colaterais, né? Os efeitos colaterais aí dos antipsicóticos, os mais comuns, nós aprendemos 4 aí, que são os efeitos colaterais, desculpe, que são as reações distônicas agudas, né, que são os movimentos espasmódicos da musculatura, pescoço, boca e língua, onde muitas vezes o paciente vai apresentar uma mania, onde ele vai estar movimentando o pescoço, movimentando a língua aí. Outro efeito colateral, nós temos aí o parkinsonismo medicamentoso, tá? Onde o paciente realmente fica com um quadro de pacientes com Parkinson, onde eles vão apresentar rigidez muscular, eles vão apresentar tremores nas extremidades, principalmente aí nas mãos, e fáscias inexpressivas, certo? Então, essa rigidez muscular faz com que o paciente fique meio robótico. E no popular, a gente chama isso de impregnação do aldol, certo? Mas veja que essa impregnação nada mais é do que um efeito colateral do aldol, tá certo? E aí nós temos a acatisia, que é uma inquietação psicomotora, porque a gente sabe que o antipsicótico ele vai fazer o quê? Principalmente o sedativo vai fazer com que a agitação diminua, tá? Mas devido à agitação diminuída, o paciente não vai ficar parado, então ele fica com aquela inquietação nas mãos, sempre gesticulando, nas pernas, sempre mexendo, tá certo? É o que a gente chama de inquietação psicomotora, que é um efeito colateral aí dos antipsicóticos. Se nós temos a discinesia tardia, né, que é um uso prolongado aí, geralmente mais de 2 anos, dos antipsicóticos, onde o paciente ele fica com movimentos rotatórios, né, na língua, pegando aí língua, bochechas, tá? E também com a língua protrusa, né, a língua para fora, ok? Aí nós temos os antidepressivos. Nos antidepressivos, nós temos os tipos, que vocês não precisam se atentar a esses tipos, mas precisam se atentar com relação aqui aos neurotransmissores, tá? Os neurotransmissores, eles atuam na questão da diminuição dos sintomas, eles atuam aumentando, né, o equilíbrio aí com relação ao humor, ao comportamento do paciente. Então, a diminuição desses neurotransmissores fazem com que haja um desequilíbrio, né, com relação a esses comportamentos, tá certo? Então, os antidepressivos que vão trabalhar diretamente na questão, muitas vezes, do humor desse paciente, na questão do comportamento desse paciente, quando há uma diminuição dos neurotransmissores, esses pacientes vão apresentar uma característica maior com relação a esse desequilíbrio neural, tá certo? Então, os antidepressivos, eles irão atuar fazendo com que haja um equilíbrio na produção e na recepção desses neurotransmissores, para que haja um equilíbrio no comportamento do paciente, certo? Então, só recapitulando aí, os neurotransmissores, eles trazem equilíbrio para o comportamento do paciente. À medida que há uma diminuição desses neurotransmissores, esses comportamentos vão se apresentar alterados e o paciente vai apresentar agitado, agressivo, podem apresentar alucinações, tá? Mudando muito de humor, labilidade do humor, certo? E daí os antidepressivos, eles vão atuar na produção desses neurotransmissores para que haja um equilíbrio desses comportamentos, tá certo? Aí nós temos 4 tipos aí de antidepressivos, que são os tricíclicos, o da captação da 5-HT e o IMAL, que esses 3 primeiros tipos, eles são medicamentos mais baratos, tá? E com ação maior, certo? Por isso que muitas vezes o paciente precisa de 1, 2 comprimidos no dia. Já os antidepressivos atípicos entram na mesma classificação dos antipsicóticos. Eles têm uma vida mais curta
e o custo é bem mais alto, tá? Com relação aos efeitos colaterais, nós temos a questão aqui, os efeitos colaterais dos antidepressivos, nós temos a sedação, convulsões, erupções alérgicas, que é o que a gente chama de rush cutâneo, onde a pele fica muito ressecada, e daí acontece essas erupções, hipotensão, disritmias cardíacas, vertigem, né, que são os desmaios, ansiedade, por isso que muitas vezes os antidepressivos também são usados com ansiolíticos associados, náuseas e disfunção sexual, que é o que faz muitas vezes os pacientes não quererem fazer uso dos antidepressivos, devido a essa disfunção sexual aí. Com relação aos nomes comerciais e princípios ativos, vocês não precisam se deter, certo? E aí a gente vai para os tranquilizantes ou ansiolíticos, que aí o que é que os ansiolíticos fazem? Né? Os ansiolíticos vão trabalhar aí nas ansiedades, nos distúrbios de ansiedade, onde nós já vimos TOC, TEPT, TAB, TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, tá? Pânico, fobias, todos esses são patologias onde o paciente faz uso de ansiolíticos. E os ansiolíticos vão trabalhar fazendo o quê? Diminuindo essa ansiedade, induzindo o sono, traz um relaxamento muscular, por isso que muitas vezes quando as pessoas apresentam estresses bem maiores, os médicos prescrevem a questão de um ansiolítico, tá? Para realmente relaxar essa musculatura, diminuir as tensões, né? E a redução do estado de alerta, tá? Devido a esses sintomas, né? Que essas ações que os ansiolíticos fazem, eles não devem ser usados associados ao álcool. Nem, na realidade, nenhum psicotrópico pode ser usado associado ao álcool. Principalmente aí os ansiolíticos, porque eles irão trazer, né? Eles irão, teoricamente, fazer a mesma ação que o álcool, desculpe, que o álcool faz, os ansiolíticos e o álcool, tá certo? Outro cuidado que a gente deve ter no uso dos ansiolíticos é a questão, né, de pessoas que trabalham dirigindo e que trabalham com máquinas pesadas que requerem atenção, né? Então, como vai diminuir a atenção, o estado de alerta, essas pessoas que trabalham em máquinas pesadas e que precisem de atenção não vai conseguir ter essa atenção dirigida, tá certo? E as pessoas que trabalham dirigindo, né, os motoristas vão, né, a gente sabe que os ansiolíticos, eles induzem o sono, então é um risco, né, para quem está dirigindo, tá certo? Então a gente deve ter cuidado com essas duas classes de profissões aí. Com relação aos nomes, não precisa vocês se atentarem, e daí nós vamos para os estabilizadores do humor. Os estabilizadores do humor são medicamentos, né, que trabalham no humor, regulando o humor, deixando o humor mais estável. Então, nós temos aí a bipolaridade, nós temos aí a depressão, tá certo? Nós temos aí que também outra classe que faz uso dos estabilizadores do humor são pessoas que apresentam convulsões, né? Apesar de que as convulsões não são problemas mentais, são problemas neurológicos, mas eles fazem uso desses estabilizadores do humor, que concentra aí, que minimiza aí os sintomas, tá certo? E aí nós temos 3 medicamentos estabilizadores do humor: o lítio, a carbamazepina e o ácido valproico. Então, uma coisa que nós temos que nos atentar com relação aos estabilizadores do humor é que eles não podem ser usados em mulheres que amamentam, nem em gestantes, tá? Nas mulheres que amamentam, elas podem, né, passar pelo leite materno para as crianças, e na questão das gestantes, elas podem passar aí, dificultar a questão da formação do tubo neural, tá certo? Então, eles são medicamentos proibidos em gestantes e lactantes, né? Nas mulheres que estão amamentando, e são indicados na bipolaridade, principalmente aí na fase de mania, tá certo? E uma questão, uma atenção específica com relação ao lítio, é a questão, o carbonato de lítio é a questão de que eles,
né, são contraindicados nas disfunções renais e em problemas cardíacos graves, porque o lítio, ele traz, ele ajuda na má formação cardíaca, tá? E pessoas que vão fazer eletrocardiogramas, esse eletro ele fica falseado, ele não é seguro se a pessoa faz uso de carbonato de lítio, tá certo? Com relação à carbamazepina, ele, além de ser um estabilizador do humor, ele também é um anticonvulsivante, né? Como eu disse para vocês, a questão das pessoas que têm epilepsia aí, tá certo? E o ácido valproico também é usado tanto na epilepsia como no transtorno bipolar. Ok, pessoal? Então, com relação aos estabilizadores do humor, não, ou desculpe, com relação à psicofarmacologia, não se detenham à questão de nomes comerciais, nem nomes científicos, tá certo?